Olá pessoal, o vídeo de hoje que a gente vai começar na verdade a falar é sobre um assunto que, nossa, eu sou completamente apaixonada. E se deixar a gente vai ficar a vida inteira falando sobre isso, que é a Segunda Guerra Mundial. Nossa, não tem como a gente não ficar assim, sabe, eufóricos, enfim, que é um tema muito, muito legal. Bom, vou ter que falar em mais de um vídeo, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Até bom também que a gente não acaba tão rápido o assunto. Então vamos lá. Para a gente poder entender um pouco melhor. A Primeira Guerra Mundial ela é considerada como a Grande Guerra, tá? Porque além de ter atingido, assim, né, ter atingido todos os continentes, digamos assim, ela acabou sendo um conflito que envolveu várias nações e que tinha seus interesses próprios. Já a Segunda Guerra Mundial, ela praticamente teve a participação de nações de todos os continentes, seja direta ou indiretamente. E nesse contexto, só pra vocês poderem, assim, que eu vou tentar fazer, né, ver se vocês conseguem entender. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial com a Primeira Guerra Mundial teve, sim, né, uma conexão, uma ligação. Porque muitas questões políticas e econômicas, além da rivalidade estabelecida entre algumas nações, foram decisivas para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Então, por exemplo, a crise que a gente vai ter em 29, o surgimento dos regimes totalitários, do nazismo, do fascismo, isso daí foram coisas que influenciaram muito, muito mesmo para que acontecesse essa guerra e que infelizmente foi um período que vitimou milhões de pessoas. Só de judeus, então, nossa, assim, passam de 6 milhões, né? Então vamos lá. O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, tá, minha gente? Então vamos começar. Vamos começar. Então assim, o que vai causar a Segunda Guerra Mundial? Já lá nas primeiras décadas lá do século XX, a gente vai ter. Então as primeiras décadas do século XX elas foram marcadas por conflitos, na verdade por esse conflito, né? Que teve uma proporção mundial e que também uma crise financeira, tá? Bom, então os motivos que vão levar a Segunda Guerra Mundial a acontecer, a gente tem que pegar um pouquinho, relembrar um pouquinho as consequências da Primeira Guerra. Então vamos lá. A Primeira Guerra ela vai começar, ela iniciou no período de paz que a gente chama de Belle Époque, e que acabou envolvendo várias nações europeias. Inglaterra, França, né? A Rússia também participou da Primeira Guerra Mundial, saiu já no finalzinho, o Império Austro-Húngaro, a Itália, a Alemanha, né? E aí, nações europeias que tinham também uma grande rivalidade, que, por exemplo, França e Alemanha, a rivalidade dessas nações, era que elas queriam um território chamado Alsácia-Lorena, que era riquíssimo em minério. Esse território ele vai ser um dos motivos, né, uma grande disputa entre a Alemanha e França. A gente também vai ter o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, porque os austro-húngaros eles queriam manter o seu domínio sobre a região da Sérvia. A crise de 29 também, que eu falei para vocês, que vai piorar, né? Na verdade, é uma crise que vai acontecer entre os anos 1920 e 1930, mas que vai, né, pipocar de vez, que vai se tornar assim insustentável com a crise, né, com a quebra da bolsa de valores de 29. Isso vai complicar muito as relações econômicas, enfim, que haviam, né, entre essas nações europeias. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai sair destruída, né, economicamente, estruturalmente, politicamente, totalmente destruída. E esse cenário vai, de certa forma, né, começar a inflamar nos alemães um sentimento assim de mudança. Precisamos mudar. A gente precisa de um novo objetivo, de um novo foco. Então é nesse cenário aí que vai começar a surgir o Hitler, o Adolf Hitler. Só que o Hitler, só para poder enfatizar para quem não sabe, o Hitler ele não era alemão, ele era austríaco, tá? Ele fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Ele nasceu nessa região. Só que o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, se consideravam nações irmãs, que vinham dos mesmos antepassados. Então,
era normal eles se sentirem, né, bem próximos, então era muito fácil eles se identificarem também. Bom, então, só para poder dar uma pinceladinha quando a gente for falar do Hitler. E aí a Alemanha, ela vai começar, né, aos poucos vai ser liderada pelo Hitler, então ela vem com um objetivo assim é uma vingança, né, por tudo que aconteceu, mas também de vir como um grande império, né, uma grande nação, uma grande potência, tá? Mas aí dentro desse panorâmica todo, desse panorama, desculpa, político, econômico já no século XX, a gente então tem os reais motivos que vão levar a Segunda Guerra Mundial a acontecer. Porque na Primeira Guerra, o que aconteceu? Você tinha vários motivos, várias coisas que poderiam fazer a guerra acontecer. Só que o que levou a guerra, né, o estopim a acontecer, não foi nada daquilo que se esperava. Né, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, quando ele resolveu visitar a Sérvia. Ninguém nunca ia pensar que isso seria o motivo para a guerra começar. Você tinha vários, só que esse foi o motivo que acabou levando. Já a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter os seus motivos aí já bem estruturados, que são eles, por exemplo, as rivalidades entre as nações europeias, desde a Primeira Guerra Mundial, que não ficaram bem resolvidas, elas só foram aumentando com o passar do tempo. A severa punição que foi imposta à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, isso no caso no Tratado de Versalhes, né? Porque, na verdade, isso também vai despertar neles um sentimento de xenofobia, porque os alemães achavam injustas todas as punições que foram aplicadas a eles. O que foi aplicado a eles, professora? Eles não poderiam mais ter um exército, na verdade era um exército limitado a 100 mil soldados. Eles não poderiam ter uma indústria bélica. Fora as indenizações que eles pagaram para as nações vencedoras, assim, foram coisas exorbitantes, valores exorbitantes, que eles ficaram, o dinheiro deles, pra vocês terem noção, o dinheiro deles não estava valendo mais nada. Tem uma fotografia, porque eu não lembro exatamente qual foi o site que eu encontrei, que eu vi uma vez, que para que a população pudesse se aquecer do frio, a população estava, na verdade, né, fazendo um montinho, ou um montão, né, um montinho com notas do marco alemão, que era o nome da moeda, né, e queimavam para poder se aquecer, para vocês terem noção de como o dinheiro não tinha valor algum, como é que ele ficou completamente desvalorizado. Então a crise também de 29, então assim, vocês imaginem essa situação toda para os alemães, né? E aí não tinha estrutura nenhuma, econômica, nada. E aí os judeus chegam na Alemanha, só que os judeus já vinham com o dinheirinho deles, né? Já vinham lá com o dinheirinho deles. Os judeus chegam na Alemanha e eles conseguem colocar sua economia para frente. Só que os alemães não conseguiam. Então daí também vai surgir aquele ódio pelos judeus, mas isso aí a gente fala mais especificamente, né, quando for falar de Hitler, essa coisa toda. Então, falando dos motivos que vão levar à Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 também, eu tenho que me segurar, porque senão vou falando muita coisa, para não me perder. A crise também de 29, né, da quebra da Bolsa de Valores. E algumas nações europeias que vão buscar se fortalecer a sua economia de forma interna, ou até mesmo o liberalismo econômico, né? Mas algumas nações europeias construíram grandes regimes ditatoriais, autoritários, totalitários, enfim, que eram regimes de ultradireita, tá? E que esses regimes vão surgir na Itália, na Alemanha, Espanha, Portugal e também Japão, tá? Japão não é europeu, mas o Japão também vai entrar nesse meio aí. E no Brasil isso vai acontecer, no período do Estado Novo com o Titio Vargas, tá? Então a Segunda Guerra Mundial a gente pode falar que ela se caracterizou por perseguições étnicas, questões raciais, tá? Pela defesa do arianismo, que é uma coisa também que os alemães vão defender assim, nossa, com o sangue deles. O que o arianismo ele defende? O que ele dizia? Era o entendimento que os alemães tinham do seguinte, de que eles eram uma raça superior, tá? Superior a tudo e a todos. A gente vai ter também a intervenção do Estado na economia dessas nações totalitárias, além do fato de Hitler querer expandir ao máximo o território alemão, transformar num grande Reich, terceiro Reich, tá?
Mas assim, o principal objetivo era econômico, tanto para um grupo que, assim, na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter as duas alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, né? Aqui a gente vai ter o grupo que vai ser o eixo, que a gente chama de eixo Roberto. Por que Roberto, professora? Porque ele vai ser formado por Itália, Alemanha e Japão. E aí você pega, né, umas siglas aí, as iniciais das capitais. Então, Ro de Roma, Itália, Ber de Berlim, na verdade, né, Alemanha, e To de Tóquio, Japão. Então, eixo Roberto, tá? E os aliados que vão ser Estados Unidos, Grã-Bretanha, Inglaterra, França e União Soviética, tá? A União Soviética também entra na Segunda Guerra Mundial. Cada nação dessa, eles tinham como objetivo controlar o mercado financeiro à sua maneira. Então, no final das contas, essa galera aí, eles buscavam realmente se fortalecer internamente, economicamente, para que eles pudessem, então, externamente, se mostrarem, se exibirem, assim como grandes potências. Gente, a Segunda Guerra Mundial, assim, as informações que se tem, né, foi um confronto que matou 50 milhões de pessoas. E dividiu o mundo, né? Foi intenso, dividiu o mundo em dois blocos políticos antagônicos diferentes e que marcou a história. Tanto que essa coisa do nazismo é tão forte que até hoje você tem grupos que nós chamamos de neonazistas, né? Os novos nazistas, pessoas que ainda divulgam as ideias do nazismo. É aquilo. O idealizador, ele pode morrer, né? Porque é o ser humano, ele vai morrer. Mas se a ideia ela conseguir ser propagada, divulgada para outras pessoas, né? Ela continua, como acontece com o nazismo. Estou comentando isso por quê? Porque agora a gente vai falar, para poder, né, encerrar esse nosso primeiro vídeo, sobre Hitler e o fortalecimento do nazismo. A gente agora vai falar um pouquinho do ano de 33, que é quando ele sobe ao poder. Ele era ultradireitista, ele fez do nazismo a política cotidiana dos alemães. Adolf Hitler foi um cara que ele tinha um poder de convencimento da palavra, se sabe, de falar muito grande. E ele pegou uma Alemanha que estava desestruturada, cansada, a população sem nenhuma estimativa de vida, não via um objetivo, sabe? Eles não encontravam aquela luz no fim do túnel. Então ele vem para mudar a mentalidade, a vida dessas pessoas. Infelizmente de uma forma muito negativa, né? Porque o objetivo dele era muito bacana, de reerguer a Alemanha. Pena que os meios que ele queria utilizar para isso acontecer não eram os mais, né, corretos, certo? Então vamos lá. Então o nazismo era uma ideologia política que defendia total intervenção do Estado na economia, na política e na sociedade. Os cidadãos, eles perdiam totalmente suas liberdades individuais através do nazismo, tá? E coletivas. E eles tinham que defender esse regime de qualquer maneira. E também defender, nunca denegrir a imagem, a pessoa de Adolf Hitler. Então, assim, era um poder ditatorial, sabe? Ele tinha um poder absoluto nas suas mãos. Ninguém nunca poderia contestar qualquer coisa que Hitler falasse. Então, né, era um ditador. Podemos falar assim, né? Porque ele tinha todo o poder concentrado nas suas mãos, o totalitário, né, o poder total nas suas mãos. Então, como a maioria das nações europeias naquela época, a Alemanha ela atravessava uma crise financeira grave, forte, né, isso lá nos anos 1930. Essa situação de desemprego, recessão, inflação, isso acabou abrindo a possibilidade para que vários poderes, né, vários governos autoritários pudessem surgir, como surgiu na Alemanha, como surgiu na Itália, e aconteceu lá. Bom, só que para poder conseguir todo esse poder, o que o Hitler vai fazer? Ele vai usar a propaganda. Ele vai investir muito na propaganda para poder controlar a mente das pessoas. E ele também, dentro dessa questão, ele vai incentivar muito o nacionalismo, que as pessoas defendessem a sua nação, que as pessoas defendessem a sua pátria acima de tudo e de todos. É mais ou menos, se a gente for fazer uma comparação com os norte-americanos, né, que eles são nacionalistas, defendem a sua pátria, né, aquela coisa toda. Mas, claro, aqui está falando de um cidadão, né, de Hitler, que ele trouxe isso de uma maneira muito, muito radical, né, e que se tivesse que tomar atitudes extremistas, uso de violência, usaria.
tá? Porque dentro dessa questão nacionalista, ele também vai acabar incentivando, né, fazendo surgir nas pessoas o ódio a grupos que não tinham culpa nenhuma com o que tinha acontecido com a Alemanha, desculpa, no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então ele vai usar essa forte propaganda, vai, né, incentivar esse amor exagerado à pátria, vai também estimular o culto a determinados símbolos, a bandeiras, líderes, até atingir um estágio em que ele não fosse mais contestado pelo povo. Tanto que, quando você, na Alemanha naquela época, se você passasse por algum lugar que tivesse algum quadro, alguma imagem dele, você tinha que fazer um cumprimento. Vou chegar um pouquinho para trás. Você tinha que fazer um cumprimento, que era esticar o braço direito assim, mais ou menos, tá? E tinha que falar assim, Heil Hitler, tá? Então, o uso também da imagem dele, nesse foco todo em cima da imagem dele, esse poder, essa coisa toda. Ele também vai conseguir controlar a imprensa, vai direcionar tudo para sua figura, mostrando ele como um cara assim imbatível, né, um cara que era super importante. E ele vai conseguir o apoio de mais de 70% da população alemã, principalmente dos jovens, que nessa época eram mais ou menos 50% da sociedade alemã, era formada por jovens. Mas, professora, desculpa, você também vai ter pessoas que não concordavam com as ideias do nazismo, com as ideias de Hitler? Sim. Você também vai ter pessoas que não concordavam. Mas era aquilo. Se as pessoas também demonstrassem isso, elas poderiam passar por situações, né, que ninguém gostaria de passar. Mas do outro lado dessa situação toda, você também vai ter o liberalismo econômico, que é característico de grandes nações, como Estados Unidos, Inglaterra e França, e que também estavam em crise, tá? Enquanto as nações que viviam seus regimes totalitários e nazifascistas começavam a crescer e a se consolidar. E isso começou a incomodar muito esses liberais. Então, aquela velha história, eles começaram a ver a Itália, a Alemanha, como se fosse uma pedra no sapato deles, tá? Bom, através dessa propaganda, então, o Hitler ele vai atribuir ao Tratado de Versalhes a responsabilidade pela crise econômica, pelo desemprego, por tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha. Aquele Tratado de Versalhes que os alemães, né, que a Alemanha foi obrigada a assinar no final da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, em 1932, um ano antes aí do Hitler, né, chegar ao topo, a Alemanha tinha 6 milhões de desempregados, tá? Ele ainda afirmava que aquele pagamento que a Alemanha fez era completamente injusto, tá? E que esse pagamento, na verdade, ele serviu para que os judeus pudessem construir o seu comércio na Alemanha e pegar, né, digamos assim, né, e ficar com aquele crescimento econômico que pertenceria aos alemães e não aos judeus. Então, daí, essas ideias então, vão ser absorvidas pelo povo e vão ver, a população vai ver algumas dessas medidas, né, tomadas pelo Hitler, assim, a intervenção na economia e tudo mais, como, opa, isso daí é que vai ajudar a gente a sair desse buraco negro em que nós estamos. Então isso também vai acabar gerando esse ódio aos judeus e que, infelizmente, eles vão ser os mais perseguidos, né, as maiores vítimas do regime nazista. Essa política, então, extremista, né, externa do Hitler, ela tinha como visão, ela queria controlar todas as regiões que tinham matérias-primas fundamentais para a indústria bélica, a indústria alemã, no caso, tá? Principalmente as que não estavam no território da Alemanha. Tipo assim, eles queriam pegar coisas que não eram deles, né? Territórios que não eram deles. Dessa forma, eles vão invadir várias regiões que tinham petróleo, que tinham carvão, que tinham aço, que tinham ferro. E aí, de início, essa expansão alemã, ela foi assim, ela foi muito bem sucedida porque não teve ninguém que combatesse. Eles conseguiram, então, fazer isso, tá? Na verdade, a Europa liberal, né, ela acreditava, digamos assim, que a União Soviética de Stalin, a Stalin é uma outra figura também que vai surgir aí, tá? E o seu comunismo, eles que eram o perigo real para o liberalismo econômico e o mundo, tá? Então, na verdade, eles não viam assim a Alemanha como uma grande preocupação, porque esses países liberais, eles pensavam assim, a Alemanha não se recuperou do que aconteceu, sabe, depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, sabe, deu uma quebrada legal na Alemanha.
A Alemanha não vai conseguir fortalecer a indústria, não vai conseguir se reestruturar, não vai ter acesso a essas matérias-primas e tudo mais. Lé do engano, né? Só que isso acabou sendo um fator para o início da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha ela vai conseguir se reerguer, sim, né? Se estabilizar, sim. Bom, o próximo tema que a gente vai entrar, então, seria, né, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Que aí eu vou deixar para falar no próximo vídeo para vocês, que aí a gente continua, que a gente fala dos antecedentes e já começa a falar da Segunda Guerra de fato, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.